Boa tarde, bem-vindos ao ABC das Mães dessa quinta-feira, 28 de fevereiro. E hoje, gente, um tema tão legal. E assim, eu já ouvi falar através de uma amiga, mandar um beijo para ela, Elaine, minha amiga lá do G5D, e mamãe também, enfim. E ela disse, Clau, curei algumas doenças, né, alguns incômodos que ela tinha no corpo com a microfisioterapia. Então, nós convidamos a doutora Carolina Sanches, que é fisioterapeuta, para vir aqui falar sobre esse tema e já já ela vai explicar tudo para vocês. Antes, quero convidar vocês a seguirem todas as redes sociais lá do ABC das Mães. Tem um grupo no Facebook com mais de 35 mil mulheres aqui do nosso ABC, onde a gente conversa de tudo lá, gente. Sobre marido, sobre filhos, casa, finanças, tudo a gente fala no ABC das Mães. Tem o nosso canal do YouTube também, tem o Instagram, que é o @claudialoia, e a nossa fanpage. Tem também o site, tá, gente? Não esquece, www.abcdasmães.com.br. Eu espero vocês em todas as nossas redes sociais. E para você aí que me assiste através da TV Mais ou da página da TV no Facebook, vou pedir um favor, hein? Compartilhe aí o nosso programa com seus amigos, marque as amigas aqui nos comentários da transmissão ao vivo no Facebook, para que a gente consiga levar mais informação para mais pessoas, né? Informação de qualidade, que é o que a gente sempre busca trazer aqui no ABC das Mães e em todas as nossas redes sociais. Agora, gente, deixa antes eu mostrar o meu look, falando em ABC das Mães, em descontos, olha esse look aqui, olha, é da C&A Store. A C&A, gente, fica lá em São Caetano do Sul, mas eles entregam em todas as cidades do Brasil. Olha que lindo esse look, essa blusa, essa calça, gente, cai tudo super bem. Lembrando que quem falar que viu aqui no ABC das Mães ou que segue as redes sociais do ABC das Mães, tem 10% de desconto. Só falar pra Carol que viu a Cláudia falando, pronto. Desconto garantido. Agora sim, eu ansiosa para começar esse tema, agora eu vou chamar, porque a Carolina Sanches já chegou aqui ao programa. Boa tarde, Carol, tudo bem? Boa tarde, Cláudia. Já falei Carol, já tô íntima. Mas é isso mesmo, então. Muito legal esse tema e assim, pouco, né, a gente vê muito pouca gente falando ainda, então é legal que a gente pode esclarecer mais uma alternativa aí para você que busca saúde, qualidade de vida, enfim, quem não quer se sentir bem, né? Então, primeiro eu queria que você explicasse o que é a microfisioterapia. Eu sei, antes aqui no intervalo a gente estava falando que ela surgiu na França, é uma técnica francesa, é isso? Isso, é uma técnica francesa com cerca de 30 anos. Aqui no Brasil desde o ano de 2000, mais ou menos, vieram os primeiros profissionais formados pelos franceses, né? Hoje a gente tem a grande oportunidade de ter aula com eles ainda, né, que são vivos, e poder aprender esse processo de autocura, né? É um processo homeopático que faz com que o corpo comece a se autorregular. A gente entende que todos os processos que a gente vive fazem com que, se a gente não absorve muito bem, a gente se desregule, ou seja, a gente começa a gerar algum sintoma. Vou te dar um exemplo super básico. Se eu te perguntar sobre o alimento que você mais gosta e pedir para você começar a pensar nele, você vai salivar de forma diferente. Você vai começar a ter uma memória afetiva. Se for aquela comida da avó, então, né, deliciosa, Mais maravilhosa, ainda. que você lembra de infância, o paladar vai aguçar de uma forma diferenciada. Só que o contrário também é verdadeiro. Se eu perguntar para você aquela comida que um dia você passou mal, ou uma comida que te deu alergia, aquela memória já vai ficar deturpada, você já vai ter entendido algo como ruim. Então já vem a careta, a expressão já não fica tão legal em relação a isso, né? E aí a gente começa a entender que cada órgão tem um sintoma da forma que eu absorvo. Então, na micro, assim como na medicina chinesa, a gente entende que os órgãos se associam às emoções que a gente vivencia e o corpo, quando não absorve isso bem, o subconsciente começa a gerar sintomas em algum órgão. Eu começo a me desorganizar. Que são sintomas reais, viram patologias mesmo, Sim, não é sim. psicológico, né? Não é psicológico. A parte psicossomática agrega dentro desse processo, mas eu vou ter uma sintomatologia física muito provavelmente. Sabe que você comentando aqui sobre o gosto do alimento, às vezes minha mãe fala, você está passando mal, lembra do que você comeu que te dá uma repulsa, provavelmente foi isso.
não sei se tem a ver, mas Sim. acho que a memória, o corpo, ele meio que identifica, né? E às vezes as pessoas falam, é a água, ou é alguma coisa, ou é algo que você comeu? Aí se você lembra daquela comida, já te dá um negócio ruim. Muito provavelmente foi essa comida, então, né? Exatamente, aí você sabe e consegue identificar o que é esse processo, né? A gente, os 5 sentidos, a gente usa para tudo, o tempo todo. Se eu tivesse chegado aqui e não tivesse me sentido confortável, não tivesse me sentido acolhida por você, eu provavelmente estaria em alerta. Mas agora eu já estou falando de uma forma relaxada, mais tranquila, porque eu entendi que é um ambiente seguro. E se eu não tivesse sido recebida bem, eu já ia começar a ficar acuada. Então, por exemplo, o pânico. É uma situação que a gente vai identificando processos que foram pensados de forma negativa, que depois só de eu imaginar que eu vou ter que viver aquela situação, eu já entro em desespero. Eu já começo a ter a memória negativa em relação àquilo. Gente, isso é muito real, né? Até no programa de ontem eu comentei que depois que eu fui mãe, eu tinha medo de morrer. E às vezes eu vejo determinadas cenas de alguém morrendo de alguma coisa que eu tenha medo, já me dá aquele pânico de eu ter medo de voltar a ter medo, né? Então isso vem de uma memória que eu guardei lá atrás. Exatamente, que você pode não ter organizado. Né? Na micro, a gente não vai apagar a memória que você viveu, óbvio. Até mesmo porque a gente precisa dessas memórias para entender o que é bom e o que é ruim. Tá. O medo, ele é positivo, mas de forma moderada. Eu não posso ser louca de querer estar na beirada de um avião, pular sem um paraquedas. Sim. Eu tenho que ter o conforto Cuidado. né? Exatamente, de avaliar que aquela situação é de risco, mas eu preparei meu paraquedas, eu tomei cuidado com ele, eu testei, eu estou com um instrutor para poder pular desse avião. Então... Agora, olha, eu vi aqui, né, lendo aqui a minha ficha, tá aqui, que a microfisioterapia, ela mostra a causa primária de um sintoma de alguma doença. Então, eu queria que você... Tem como você exemplificar para a gente? Porque eu acho que vai ter tantas, né? Vão ser tantas as mães que vão se identificar e vão falar, nossa, será que eu consigo? De repente já tentou remédio, tentou tratamento, e é essa reorganização, né? Então eu queria que a gente exemplificasse um pouquinho mais aqui para elas. Vou te dar o meu exemplo, que é o que eu mais gosto, porque eu tenho todas as respostas, né? Às vezes do paciente a gente não tem todo o feedback dentro do contexto. Então, eu conheci a microfisioterapia através de uma enxaqueca que eu sofri por 5 anos. E além de eu ter enxaqueca, eu tinha alergia a todas as medicações de dor. Então, eu não podia tomar as medicações E sofria com a dor. Exatamente. E aí eu chegava no hospital vomitando, né? Porque a minha enxaqueca tinha origem primária no fígado. Chegava vomitando e o médico olhava para minha cara e falava: faça o que com você, dona Carolina? Porque não tinha medicação para me dar. Então, a medicina complementar foi o que me salvou, né? A microfisioterapia foi o que me organizou e fez com que eu conseguisse não ter mais enxaqueca. Mas o que era a minha causa primária? Era voltada a um sentimento de frustração numa situação que eu passei. Eu tive uma vivência ruim de socorrer uma pessoa da minha família. Ela faleceu depois de um tempo, mas aquilo para mim foi como se eu tivesse falhado. Entendi. E aí, toda situação que me remetia a uma falha minha ou uma frustração, o meu fígado disparava. E de efeito secundário, eu tinha dor de cabeça. Então, meu problema não era na cabeça. Eu tinha feito todos os exames que você imaginar, eu tinha feito. Eu fui em mais de 20 neurologistas. E não tinha nenhuma causa aparente ali, fisiológica? Física, não. Nada. E aí, o meu problema era proveniente do fígado. Com a microfisioterapia, eu fui organizando o meu corpo, entendendo esse sentimento, absorvendo essa informação, para que eu pudesse ficar bem de novo. E aí, o fígado se curou sozinho, ele entendeu aquela passagem e as células do seu organismo se reorganizaram, é isso? Exatamente, o corpo vai se renovando sem aquela memória negativa, porque eu entendi aquele processo, eu entendi aquela vivência e aceitei aquilo. Então, eu entendi, não, a culpa não foi minha, né? Não houve nada, você não fez nada de errado, Carolina. Foi como se a micro tivesse falado isso pro meu corpo, olha, não precisa pitar mais, porque você não fez nada errado, tá tudo bem. As pessoas morrem, não foi culpa sua e tá tudo certo. E vários estudos mostram, né, que às vezes câncer é causado por algum sentimento, pode ser causado, é claro que tem hereditariedade, enfim, inúmeros outros fatores, né, alcoolismo, cigarro, mas o sentimento, as emoções, acho que corpo
e mente, né, corpo são, mente sã. Exatamente. Eu acho que caminham bem juntos. Sabe o que eu queria te perguntar, que até nem tá aqui, mas a gente ouve muito falar sobre a fibromialgia, que é uma dor que você sente, né, em várias... Pode estar relacionado a isso, porque às vezes sem causa aparente, né? Exatamente. Hoje, vários estudos já levam a crer que a fibromialgia tem um fator depressivo. Se eu for avaliar pela medicina chinesa, a gente consegue explicar isso de uma forma muito clara. Eu tenho uma frustração, eu tenho uma tristeza muito grande que faz com que meu fígado e meu baço não metabolizem direito e aí eu começo a ter dores generalizadas na musculatura toda. Porque fígado e baço que regulam os músculos na medicina chinesa. Então, ela sabiamente consegue nos explicar. Por isso que a gente fala que é a dor caminhante. A dor nunca é no mesmo lugar. Ela pode até prevalecer mais em um lugar, mas ela não é num lugar só e nunca no mesmo. Pode ser em qualquer músculo, né? Nós temos músculos no corpo inteiro. Gente, eu sou apaixonada pela medicina chinesa. É maravilhoso. Eu tenho a formação, hoje trabalho só com a microfisioterapia, mas eu gosto muito para diagnosticar, para entender esses processos, porque ela nos dá um respaldo muito bom, né? Os chineses têm uma sabedoria que várias outras técnicas hoje de saúde usam a abordagem da medicina chinesa. A gente consegue, a própria microfisioterapia, a gente trata de forma similar à acupuntura. Eu brinco sempre quando a gente vai fazer nas crianças, né? Que a gente isso trata que eu ia te perguntar. super... Criança pode fazer? Quer bebê? Sim, eu falo que a micro é de mamando a caducando, Cláudia. Tá. Porque as crianças não precisam ficar paradinhas para fazer. A gente senta no chão, vai brincar, vai interagir com elas. Enquanto a mamãe, o papai ali, o responsável que está junto, brinca, eu vou fazendo a terapia. Porque a terapia é através do toque. É um toque sutil, por isso que chama microfisioterapia, são as micropalpações. Então, conforme a gente toca, eu uso a física quântica para poder identificar esses pontos, não são os mesmos pontos da acupuntura, são pontos baseados no desenvolvimento celular e no desenvolvimento embrionário. Então, a gente pega nesses pontos e eu vou tocar de forma sutil. Então, é feita por cima da roupa e é feita através da sua energia física, não é mística. Muitas pessoas confundem isso também na micro, achando que tem a ver com religião, com espiritualidade, com misticismo. Não tem, gente, pelo amor de Deus. É uma técnica científica, é física quântica pura. É que a física quântica é muito complexa. É ciência, mas né, é gente? ciência, não é misticismo. O pessoal confunde bastante. Muito legal. Mas assim, antes de eu ir para o intervalo, eu vou deixar a pergunta no ar e na volta você responde. Por exemplo, eu não tenho nenhum sintoma, não tenho uma enxaqueca que me incomode, nenhuma gastrite, mas de repente eu quero ir lá fazer uma consulta para ver se eu preciso organizar alguma coisa. Já depois do intervalo ela vai responder se a gente pode ir lá fuçar para ver se tem como melhorar, porque eu acho que sempre tem. Já volto 2 minutinhos. E eu estou no salão Mamãe que Disse e vou me virar nos 15. Salão de Beleza Mamãe que Disse cuida das crianças, né, do cabelo, corta, faz coque, tererê e também dos adultos. Enquanto seu filho fica aí, né, fazendo o que ele quer no cabelo, você também pode se cuidar, tá bom? Eles estão de endereço novo a partir do dia 12/12, Rua Maranhão, 1237, em São Caetano.
Voltamos aqui com a Carolina Sanches, que é fisioterapeuta, e nós estamos falando sobre microfisioterapia. E antes de ir para o intervalo, eu perguntei para ela, se eu não tiver nenhuma dor aparente, nenhum problema crônico, mas eu quiser ir para ter qualidade de vida, para poder melhorar, longevidade, né, que está tão em alta, né, de nós falarmos. Aí eu deixei a pergunta aqui, eu posso marcar uma consulta para, de repente, ali lá no toque, na física quântica, descobrir se há algo que eu possa reorganizar e melhorar em mim? E aí, doutora, posso? Sim, senhorita, podemos com certeza, porque a gente sempre tem vivências lá atrás que às vezes a gente nem entende que estão nos fazendo mal, como era o meu caso, né? Que eu não conseguia entender o motivo da minha enxaqueca. E aí, mas eu tinha um sintoma, né? Mas a gente às vezes tem medos, por exemplo, de falar, tem medo de falar em público. Na empresa isso acaba me prejudicando, mas eu acho que é meu perfil, aí eu vou ver, teve uma experiência lá atrás que me desorganizou em relação a isso. Então, pequenos toques que nos causam bloqueios ao longo do dia, meu sono não tá bom, eu acordo sempre no mesmo horário de madrugada, isso é um sinal que já tem algum conflito emocional relacionado. E são pequenos toques do corpo, né? Pequenas ações que o corpo vão nos mostrando, que a gente olha e fala assim, eu não tenho um sintoma grande, né? Então eu não preciso me cuidar. Mas se eu for lá e já tratar o mal pela raiz, antes dele virar um sintoma maior... Melhor ainda, então. Maravilhoso, porque aí você não vai ter nenhum problema significativo, né? E é aquilo que ela falou, a mente, como a mente manda, né, rege o nosso corpo. Uma vez eu assisti um filme de terror e ele falava sobre acordar às 3 da manhã, algo assim. Naquela noite eu não acordei às 3 da manhã. Eu falei, meu Deus, por que eu fui acordar hoje às 3? Aí fiquei com medo. Nunca tinha acordado às 3, mas naquele dia eu vi o filme, fiquei com medo e acordei. Né, o corpo acorda sozinho. Exatamente. É muito engraçado como a mente, né, do nada ela ligou às 3 da manhã. E como, né, a mente sabia que eram 3 da manhã. Isso é muito engraçado, são coisas que só a microfisioterapia aqui explica. Aí agora, no intervalo, gente, nós estávamos conversando sobre as crianças. E ela falou, inclusive, que a técnica ajuda até no desfraude. Eu queria mais alguns exemplos no que a gente pode ajudar as crianças e as mães com a microfisioterapia. Então, a gente pode fazer desde recém-nascido. Por exemplo, nasceu, já não está dormindo. Eu já atendi crianças com 15 dias de vida que nasce e não dorme. A mãe teve um problema na gestação. A gestação foi uma situação uma gravidez teoricamente de risco, mas graças a Deus a bebê nasceu normal, super bem, mas a mãe ficou com esse alerta, então a bebê não dormia. Então, para organizar o sono, para seletividade alimentar, dos 2 aos 5 anos a fase oral é muito ativa na criança, porque está nascendo o dente, eu estou aprendendo a falar, estou aprendendo a me expressar. Então, além do aprendizado das palavras, a expressão, a comunicação, a formação da fala, a introdução alimentar que vem. Então, tudo isso pode tanto ser aprimorado como tratado, porque hoje eu pego muita criança com seletividade alimentar, só come arroz, batatinha, não come nenhuma legume, verdura, por mais que a mãe ofereça. É lógico que aí no âmbito nutricional a gente tem que, né, ter outros acompanhamentos, mas de um modo geral a micro ela expande esse processo, porque trata esse processo de seletividade. Por que ele tem essa repulsa por determinado alimento. Exatamente. Acho que o consultório dela vai ficar meio cheio, né? Porque a gente reclama tanto lá no grupo. Ai, meu filho não come isso. Ai, meu filho, ou leite, ou não come nenhuma fruta. Eu conheço até adultos que não consomem, nem se tiver morango no recheio do bolo, ele não come. Exatamente, porque isso vem de lá de trás. Eu acostumei a não comer, teve um processo lá atrás que eu me bloqueei em relação a isso e aí eu não consigo comer mais. Que nem quando a gente trata as crianças é muito legal, porque, por exemplo, nunca comeu manga. A gente faz a micro, além de voltar a comer o que já comia, a mãe, eu quero comer manga. Aí a mãe manda mensagem, Carol, fulaninho tá comendo agora manga, quer comer manga, deu vontade, tá comendo. Por quê? Ele expande, a gente tira literalmente esse bloqueio em relação àquele alimento, que de repente foi alguma coisa que nem a própria criança depois não sabe explicar. Você pergunta, por que não come? Porque eu não quero. Né? A resposta é essa. Por que não faz? Porque eu não quero. E nem eles não sabem, porque ainda eles não sabem se expressar dentro desse contexto. Então, a hora que a gente faz a micro, a gente ressignifica esse processo
e faz com que o corpo aceite, entendendo que o alimento é bom. Eu trato crianças cardiopatas, por exemplo, que quando tem o processo de introdução alimentar, que fazem cirurgias cardíacas e depois acabam sendo estubada, né? A hora que sai do hospital, que elas precisam entrar com alimentação, não aceita. Por quê? Foi tanta seringa, tanto remédio, tubo endotraqueal, respirador, cirurgia, tudo. E aí o alimento eles entendem como se fosse um remédio. Como se fosse um intruso ali também, né? Exatamente, outra coisa ruim. Aí a gente faz a micro e o corpo começa a aceitar. A criança passa a alimentar, a ganhar peso para seguir por uma próxima etapa dessa cirurgia. Gente, que legal, qualidade de vida isso, né? Exatamente, para essas crianças, na verdade, é vida, né, Cláudia? Sim. Porque não dá para você se desenvolver sem o alimento, né? É muito complicado para as crianças, elas precisam de todos os nutrientes, elas precisam de ter uma formação óssea, muscular, estrutural e fisiológica Completa, íntegra, né? Gente, agora eu queria que você contasse para nós aí, para quem está assistindo, como, mais ou menos, né, como funciona a sessão, quanto tempo dura a sessão. Eu sei que você já falou que a pessoa fica de roupa mesmo, mas eu queria saber, tem questionário para responder? Queria que você detalhasse um pouquinho, estou curiosa. Legal. A gente faz uma avaliação para entender como está o corpo como um todo e todos os sistemas. Então, eu vou perguntar o básico, né? Como está o intestino, como está o coração, se tem algum histórico familiar. Essas são as perguntas básicas-chave para a gente poder entender, além da sua queixa principal. Depois que a gente identifica tudo isso, quais são os pontos a serem tratados, a gente vai entender como a micro funciona. Então, eu explico como a técnica funciona, porque como é muito complexa, as pessoas chegam no consultório assim, Carol, eu quero fazer pronto porque eu sei, fulana me indicou que é ótimo, lindo e maravilhoso. Mas eu gosto de explicar porque eu acho que se eu não entender o que eu estou fazendo, eu também, né, não vou conseguir aceitar aquilo como positivo. Então, a gente explica como funciona a técnica com as crianças. Aí depende da idade da criança, mas, por exemplo, um bebê dá para fazer até no bebê conforto. Os maiorzinhos, aqueles que estão entre 2, 5, 6 anos, que não ficam parados. Tia Carol vai para o chão, vamos brincar. Enquanto a mamãe brinca, o papai brinca, a gente aplica a técnica. Porque são micropalpações, então são toques sutis feitos por cima da roupa, sempre em 2 pontos específicos, porque como a gente fala de física, a gente tem que lembrar que tem polo negativo e polo positivo. Aí você vai virar e falar, nossa, mas agora eu sou uma bateria de caminhão, né, que eu tenho polo positivo e polo negativo. Não, mas todos nós temos um campo de energia físico. Já tomou choque em algum lugar, na hora que foi pegar alguma coisa? Várias vezes. Então, isso é sinal de estática na sua mão, no cotovelo, né? A gente dá aquela cotovelada e eletrifica. A gente que usa roupa mais sintética, a hora que tira a roupa está eletrificada. Então, o nosso campo de energia, nessas horas a gente consegue identificar que esse campo de energia físico está desequilibrado em alguns pontinhos. Na micro a gente vai reorganizando isso. Então, como a roupa pega essa frequência nossa, porque a ação da gravidade, ela é exercida sobre a roupa também. Então, como então, pega... indifere se estiver com a roupa ou sem. Exatamente. O seu campo vai ser o mesmo. E aí a gente já consegue tratar. Aí agora, a microfisioterapia, eu vi que nós tratamos os sintomas, uma enxaqueca, uma gastrite, mas e os psicológicos, então, acho que naturalmente são tratados também. Exatamente. Com a microfisioterapia. É junto, né? Uma coisa é ligada à outra. A gente entende que a cada órgão se agrega uma emoção. Então, quando eu organizo aquele órgão, consequentemente eu vou ter uma emoção que vai estar liberada, ou seja, que eu vou conseguir entender aquilo melhor e vou trabalhar de uma forma melhor no meu psicossomático, né? A gente não entra no campo do psicólogo, eu não vou debater aquele processo para você entender aquela vivência, mas eu vou dar o estímulo e o seu corpo naturalmente vai fazer essa resposta de organizar aquela emoção, aquela vivência, aquele sentimento. Porque a partir do momento que, né, eu estou pensando aqui, que eu tomo ciência do que trouxe o problema, é automático a reorganização, né? Se você aceita aquilo.
Senão tem, né? tem que ter a ajuda da psicoterapia. Exatamente. Tem alguns processos que a gente precisa organizar. Mas na micro em si, eu não trabalho a parte verbal. A gente comenta com o paciente os pontos importantes relacionados ao sintoma dele. Mas se eu for falar para você, que nem eu tenho 40 anos, se eu for pegar o meu potinho de 40 anos de vida e falar tudo que me desorganizou, eu também entro em curto, porque é muita informação. Então, a gente passa para o paciente a informação essencial dentro da vivência que é o sintoma principal dele. Porque tem coisas de repente, pequenas. Você sente mais energia em determinado ponto, aí você passa reto, que você vai sentir vários pontos, vê se é isso mesmo, se eu entendi. Você vai sentir vários pontos ali desequilibrados, mas você vai mencionar e dar atenção aos que você sente com mais força. É mais ou menos isso? Eu vou tratar tudo que tiver desorganizado. Tá. Verbalizar, que eu só vou verbalizar alguns. O que for mais forte. Exatamente. Mas no toque você já vai estar tratando os outros. Exatamente. Ai, gente, eu acho que isso tinha que ter no SUS, gente. É qualidade de vida. Exatamente. Eu acho que ia tratar tantos pacientes que não chegariam lá na frente com sintomas muito mais caros de serem curados, né? Muito maiores, com muito mais prejuízos financeiros ao governo do que se fosse tratado antes. Sim, Quem porque sabe daqui uns é o anos, nosso né? próprio corpo se regulando, né? É a nossa máquina. Né? Eu brinco, independente de religião, de crença, qualquer coisa. Eu brinco que quem fez muito bem feito. Sim. É uma estrutura que é uma engrenagem inteligente, perfeitinha. Né? Se você pensar, se eu chegar aqui, você tiver com um corte de fora a fora, o que seu corpo vai fazer? Ele vai se reorganizar e cicatrizar ali, né? Tanto que eu tenho uma amiga, até mandar um beijo para ela, Priscila Esteves. Ela fez naturologia, iridologia, e ela fala... E ela conversava muito comigo quando eu entrei no curto lá de medo de ficar doente, não sei o quê. Ela fala, Cláudia, seu corpo, ele luta todos os dias para você ficar saudável. Seu sistema, ele promove a saúde. Só quando algo dá muito errado que você fica doente. Mas, no geral, é sempre para a saúde. Sempre seu corpo lutando e eliminando coisas ruins. Tanto é que tem gente que tem contato aí, se você for pesquisar, e depois eu pesquisei muito, às vezes a pessoa tem contato com um vírus de uma hepatite e o corpo mesmo se regenera e a pessoa nem sente que teve. Exatamente. E já fica vacinada. O sistema de defesa é inteligente, maravilhoso, né? É só quando a coisa aperta mesmo que ele vai começar a dar sinal. E aí a gente vê um pequeno sinal, eu tenho uma dorzinha no joelho, eu vou deixando. Dessa dorzinha no joelho vira uma dor no quadril. É lógico que se eu for deixando, a engrenagem vai pifando. Se você pensar no motor do carro é a mesma coisa. Eu tenho um rolamento que não está funcionando. Eu vou comprometer outras peças. Exato. Então, tem que estar tudo em harmonia, né? Na verdade é uma harmonia de tudo. Exatamente. Ai, amei. Vou terminar o programa, já vou pegar o contato da doutora Carolina, porque eu vou ser paciente. Obrigada por ter vindo ao programa, por ter esclarecido aí as mamães e por ter levado mais informação, que quem sabe aí a gente não traz, né? Saúde, qualidade de vida para alguém que de repente está assistindo e fala, já tentei de tudo. Tem mais essa técnica aí para você. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço a oportunidade, fico muito feliz porque eu amo o que eu faço e adoro poder ajudar as pessoas. É meu propósito de vida mesmo. E a gente que agradece. Obrigada, foi maravilhoso mesmo, de verdade. Obrigada. Gente, olha, o programa vai encerrar por aqui hoje. Eu volto amanhã, na sexta-feira, às 14 horas. Lembrando, hein, meu povo, vocês pediram e eu vou voltar para as noites aqui com vocês a partir da semana que vem, a partir de quinta que vem, à noite, às 20h30, das 20h30 às 21h30, teremos encontros semanais marcados aqui na TV, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo programa.